Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aí que a gente vai estar entregando para vocês um conteúdo de valor. Era para a gente estar abrindo uma live, porém não foi possível, expliquei para vocês nos stories. Então a gente vai estar gravando esse vídeo aqui e vocês acompanham na íntegra, tá? Então aqui hoje a gente vai passar conteúdo sobre um injetor da Amarok, tá? Só que antes da gente passar esse conteúdo, partir para a parte técnica, eu vou estar passando para vocês aqui um pouquinho sobre o nosso processo, né? Sobre algumas coisas que acontecem antes da manutenção do injetor, né? Alguma coisa que passa batido em muitas oficinas aí. Então eu queria perguntar para vocês, né? Pensem na cabeça de vocês. Você já pegou, né, BOzinho, chegar no seu laboratório, você fazer a revisão de injetor, passar na bancada, né? Por mais que seja uma bancada top, como essa daqui, né, da Hartridge, e mesmo assim, passando tudo ok, colocar lá e não ficar bom, né? Ficar com a falha ou o problema que tinha permaneceu. Então, esse tipo de problema a gente consegue inibir muito aqui, seguindo um processo que eu vou explicar para vocês, tá? Quando chegam os injetores aqui, que o pessoal traz, né? Seja o nosso mecânico que fez diagnóstico lá fora, seja o cliente que trouxe em mãos, então a gente tem todo um processo para trazer o injetor aqui para dentro, para não ter dor de cabeça, né? E nesse processo, o que seria? Então, quando o cliente chega, a gente faz o registro ali, além de passar para a BIOR de serviço, né? Que é o de praxe já em todas as oficinas, a BIOR de serviço e tudo mais. Aqui no laboratório a gente também faz um registro dele, né? A identificação do cliente, né? O veículo, né? E também a gente pega um laudo técnico do cliente ou do técnico que está lá fora, né? O que seria esse laudo técnico externo, né? Seria como se fosse um pré-diagnóstico, né? Antes de chegar no laboratório, que é qual que é a falha do veículo, né? O que está acontecendo, por que tirou o injetor, né? Tudo isso aí vai ajudar muito o técnico no laboratório para poder dar um laudo, para poder dar um diagnóstico correto do injetor e fazer uma reparação certeira e não ter retrabalho, tá? Então depois de fazer esse questionário aí, entrou no injetor, a gente partiria para a parte da limpeza, né? Que no caso seria esse processo aqui. A gente pega o injetor, passa na escova para tirar o bruto ali, não passando a ponta, né? Claro, né? Para tirar o grosso, né? Dependendo do injetor que é. E depois a gente traz aqui para dentro, né? Para passar no ultrassom, tá? Essa máquina aqui, ó. É uma máquina que toda oficina deveria ter, tá? Para evitar contaminação na própria bancada. Então isso aí é evitar dor de cabeça não só para o cliente, né? Mas para o técnico no diagnóstico e para a oficina, para a sua oficina aí, no caso, de ter que fazer manutenção na sua bancária. Então a gente coloca no ultrassom, né, para fazer a limpeza, leva lá para o lavador, no lavador faz a lavagem novamente, traz aqui novamente para dentro e depois, né, nós trazemos aqui para o manômetro, tá? Para poder fazer a limpeza interna do injetor, tá? A gente coloca aqui, coloca a fonte aqui para poder atracar o injetor, baixa no manômetro aqui, fez a limpeza interna, aí depois a gente leva para a bancada. Então, para vocês verem, pode ser uma coisa que parece besta até, né? Mas são detalhes que ajudam você e sua oficina a não ter dor de cabeça com retrabalho, né? E com certeza o seu cliente vai ficar muito contente, não só por você entregar um bom serviço, mas por ele não ter que voltar aqui, né? Parar lá o carregamento dele, a viagem dele, para trazer novamente, né, o injetor aqui, poder estar fazendo o trabalho tudo de novo. E tudo isso agora, o Herbert vai entrar na parte técnica, mostrando para vocês, na desmontagem do bico injetor da Amarok, as regulagens, o que elas influenciam no sintoma do diagnóstico que você já pegou lá fora. Fala pessoal, eu sou o Herbert e a gente está aqui para fazer a reparação completa desse injetor da Amarok. Ele é um injetor da linha leve, injetor da família 110, seja ele o 647, o 369 ou o 646, todos eles são injetores da Amarok 2.0, muda um detalhezinho ou outro ali, mas o conceito de reparação, a calibragem, a validação em bancada é a mesma. Então a gente vai começar a estar fazendo a desmontagem aí. Esse injetor em específico, eu já recebi o diagnóstico dele, de quem trouxe para mim. Então teve toda uma entrevista aí técnica, né, para eu descobrir o que estava acontecendo com o injetor antes de eu estar fazendo a desmontagem. No caso desse injetor aqui, o famoso Bombarock, estava dando retorno alto lá na caminhoneta, ocasionando em falha, até mesmo ocasionando a ela não pegar. Então a gente vai estar fazendo a desmontagem e a validação de peça por peça. Aqui para estar fazendo a desmontagem não tem muito segredo. Com uma chave 29 você desmonta. Atenção ao desmontar
é a posição da bobina. Nesse caso desse injetor aqui, ele tem posição, então vocês têm que estar atento, tem que pegar uma posição de referência com a carcaça, pelo menos eu costumo fazer assim, porque se o injetor ele vem com uma posição da bobina e você monta de outro jeito, na hora que chega lá no motor não vai bater o chicote. Então se atente aí. Aqui já sai a bobina. Primeiro passo a se analisar na bobina, a gente costuma analisar aqui o miolo do centro da bobina. Acontece muito caso de estar cavitado esse miolo. Nesse caso desse injetor tá ok, não tem nenhuma cavitação, somente uma contaminação por conta do diesel mesmo. Então só fazer uma limpeza que já fica 100%. E aí vem a mola da bobina. O calço que dá a carga dessa mola. E aí a gente já vem para o induzido. Atenção, você que nunca desmontou esse injetor, é a primeira vez, seu primeiro contato com esse injetor ele não tem esfera e não tem suporte da esfera. Então se você for desmontar e você ficar caçando, tentando procurar, você não vai achar e você também não perdeu nenhuma peça. É normal. Esses injetores aqui, eles são CRI 2.5. Dentre vários injetores da Bosch, tem o CRI 1, CRI 2.2, CRI 2.0, e aí entra no CRI 2.5, que é esse injetor em específico, ele é um injetor especial porque ele não vai esfera e não vai o suporte da esfera também. É um pouco diferente a construção da válvula. E aí a gente vai estar fazendo aí totalmente uma análise 100% para não ter erro e também não ter retorno aí de garantia para vocês também. Então aqui, ó, a primeiro momento eu já desmonto o induzido, placa magnética. Tá vendo? Aqui na ponta ele faz a vedação, a gente vai estar fazendo aí uma análise com um microscópio, então é importante ter essa ferramenta aí no laboratório. A primeiro momento que eu analiso, tem o pino que vai dentro do induzido. Eu já analiso essa interferência. Esse pino aqui, ele tem que estar totalmente livre, tem que trabalhar livre. Herbert, qual é a função desse pino? Para que ele serve? Ele faz ajuste, ele faz regulagem de alguma coisa? Não, ele não faz. Esse pino aqui, especificamente dentro desse injetor, ele serve somente para um quebra-jato. Se não existisse esse pino aqui, o induzido, toda a pressão que ele recebe, alta pressão, a gente sabe aí que o injetor da Maroc trabalha na plena carga, trabalha com 1800 bar. Quando ele atua, se não ter algo para dissipar a pressão, a vazão que está chegando bem forte mesmo, 1800 bar já é uma pressão elevada, já atende a norma Euro 5. Se não tiver algo para quebrar esse jato, para aliviar essa pressão, o desgaste do induzido aqui na parte da vedação seria mais rápido. Então por isso foi necessário colocar esse pino. Então se a gente vê que esse pino ele não está trabalhando livremente aqui dentro do induzido, já é um problema. Porque se ele trava e o induzido ele trabalha, a válvula vai estragar muito rápido. Então esse já é um problema vocês estarem analisando aí. Então a gente já vai fazer essa primeira validação. Condiz muito com o problema que o injetor está, retorno alto. Então eu só tiro esse pino. Em cima da placa magnética a gente tem esse disco metálico. Qual é a função desse disco em específico? Esse disco ele tem a função como se fosse do pino que vai dentro do induzido também. Ele alivia o impacto de trabalho do induzido para que não haja aí um desgaste excessivo do miolo da bobina. Então eles colocaram esse disco aqui. A gente não faz regulagem, porém tome cuidado. Porque se você troca e às vezes pega uma válvula da China, uma válvula meio desconfiável, pode ser que esse calço aqui te dê dor de cabeça aí na hora da regulagem. Eu mesmo já peguei muito caso de trocar a válvula e o injetor não injeta. Mesmo você tentando regular, não vai. E por conta desse disco aqui, o injetor não injetava de jeito nenhum. Mas no caso, se você usa aí uma válvula boa, um fornecedor bom, você não precisa regular o injetor
aqui. Beleza, então após estar fazendo a remoção aí Ô, Herbert, do resíduo... Opa! No caso, essa latinha aí que vai em cima aí, eu já ouvi muito pessoal falar dessa latinha aí. No caso, se precisar substituir ela, então pode ser então que a válvula já está danificada, então. Exatamente. Essa pergunta é uma pergunta muito boa e às vezes você pode se encontrar aí com essa dúvida no seu laboratório. Existem fornecedores que vendem essa latinha de metal sob medida, ou seja, de 0,050 centésimos a 45, a 40. Por que acontece isso? Porque a válvula original, ela vem perfeita, porém fornecedores de fora, às vezes você quer pagar um pouquinho mais barato na válvula, porque em específico esses injetores da Maroc, pela Bosch, você não consegue encontrar nenhuma peça de reposição, então a gente tem que recorrer aí a terceiros, né, a de fora, seja o AliExpress, o Alibaba, enfim, a gente tem que recorrer a produtos de fora. O que acontece? A válvula, ela vem com medidas um pouco diferentes da original, e aí o que acontece? Força a gente a ser obrigado a sair do especificado original, do padrão original, que é o injetor, para a gente estar conseguindo fazer a regulagem aí dele. Então, por isso, vendo essa necessidade, o pessoal começou a fazer aí, a fabricar, importar de fora, essa plaquinha magnética também, essa plaquinha de alumínio também. Aí ela vem sobre medida. Conforme eu vou diminuindo, eu consigo dar mais óleo no meu injetor, conforme eu aumento, eu dou menos óleo, como se fosse um calço mesmo. Mas a função, a princípio, o originalzinho, não é essa. Se você tem um fornecedor bom aí, você usa uma válvula boa, você não vai precisar estar utilizando esses calços, essas placas aí. Aí no caso, se a pessoa, o técnico tá lá e perdeu a latinha, ou de repente amassou e montou daquele jeito, o que acontece no carro, lá na caminhoneta lá? Qual que é o BO? Então, o que acontece lá na caminhonete, no funcionamento, se a latinha está amassada ou se perde, monta sem, a princípio de conversa na bancada não vai nem passar. Então, você já vai acabar nem liberando o injetor se a latinha amassar ou você montar sem. Mas se você montar sem, o funcionamento não vai ficar redondo. Não vai ficar redondo. O motor vai ficar ou falhando, ou às vezes mesmo pode até grilhar, e pode ser esse problema aí. Então, a gente vai continuar aí a desmontagem. No caso desse injetor da Maroc, o único calço de regulagem que eu considero, que eu regulo, é esse aqui. O famoso calço RLS, denominado por muitos ou calço da bobina, calço da indutância, enfim. Esse calço aqui, ele vai fazer aí a regulagem de todos os passos. Plena carga, emissões, pré-injeção, marcha lenta. Esse injetor da Maroc é só esse calço aqui que regula isso. Mas e o calço da pré-injeção, esse calço aqui? Ele não regula nada? Ele regula. Só que é igual eu estou conversando com vocês aqui. Se você faz a reparação com uma válvula boa, com um fornecedor bom, faz todo o passo a passo certinho, não é necessário mexer. Eu, pelo menos, não faço medida desse calço, monto o que está no injetor, mas se você perder ele, aí sim é necessário colocar um de medida igual, beleza? Então, no caso, eu não mexo nesse calço, monto somente o que está no original mesmo, que já estava no injetor, e para fazer o ajuste aí eu uso esse calço da indutância, calço da bobina, enfim. Aí eu utilizo esse calço aqui, que ele sim é importante para a gente estar fazendo o ajuste aí. Então, beleza? Tirando aqui a parte de cima, aí já vai ter só a porca da válvula. Para desmontar a porca da válvula, vocês vão ter que ter uma ferramenta meio especial, é um Allen 10, e aí vocês vão ter que fazer um furo, se vocês não encontrarem aí fora ou não quiserem comprar, não tiver de fácil acesso, é só fazer um furo aqui com a medida que tem o corpo da válvula. Então vou estar encaixando a ferramenta aqui. E aí a gente faz a remoção da porca da válvula. Outra atenção a se ter aqui também é a posição dessa porca aqui. Tem injetores que tem a porca voltada para cima, outros que tem voltada para baixo. O que eu recomendo vocês é sempre montar conforme o original. Não tente inventar aí, porque às vezes pode
Não tente inventar aí, porque vai te dar uma dor de cabeça e às vezes você vai ficar se batendo, não vai conseguir regular o bico, vai perder a hora no laboratório. Então, sempre vamos manter aí o original. E lógico, a gente sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, o que dá certo, o que não dá, beleza? Essa é a porca. Se vocês verem, aqui tá até meio que marcado já com o diâmetro do corpo da válvula. Porém, se vocês perceberem, a porca ela tem um ressalto. Tá vendo? Ó? Esse ressalto aqui para cima. Esse ressalto para cima ele vai voltado para cima. Então aqui, ó, se vocês verem, essa é a porca. A parte que vai voltada para baixo, né, que vai aí pressionar o corpo da válvula para baixo, é a parte lisa, essa parte aqui. E aí a gente tem a outra parte que vai para a parte de cima. Tá vendo como é diferente? Já tem um ressalto, ó, mostrando para vocês, já tem um ressalto. Então essa parte a gente sempre vai montar para cima, nunca para baixo. Bom, então para estar tirando aí a porca da ponteira, a gente precisa de uma chave especial. Não é qualquer sextavado que tira. A gente vai colocar aqui. Beleza? Aí aqui a gente já tem a ponteira. Muito comum, às vezes você pegar um injetor que nunca foi mexido. A gente sabe que essas caminhonetes aí são 2012, 2015. Então, provavelmente você vai pegar, o injetor vai estar bem surrado, vai estar bem gasto a ponteira. E tem muitos fornecedores bons de ponteira aí para fora, você consegue achar. Pela Bosch em si a gente não consegue tá adquirindo aí a ponteira nova, como dos outros injetores, mas a gente tem aí bastante produto bom no mercado para estar sendo utilizado. Então, a gente tira aí o suporte da agulha da ponteira. Esse injetor aqui em específico, ele não tem o calço restritor, aquele calço miudinho que sempre a gente perde. Então ele não tem, fica tranquilo. Se você desmontar e você achar que perdeu, ficar caçando, não, fica tranquilo que esse injetor aqui não tem esse tipo de calço restritor. A gente vai estar tirando a mola e fica tranquilo também porque não tem calço de marcha lenta, é só uma mola e o suporte. Porém, tome cuidado, porque o injetor da Ducato, o famoso 520 aí, o Euro 5 já, né, ele tem o calço da marcha lenta. Então pode ser que você pegue um outro de modelinho diferente ali, é só desmontar com bastante atenção, bastante cuidado, se você nunca tiver feito ele. No caso do da Maroc, eu sei que não tem, então tá tranquilo. Beleza? Fizemos a remoção aí da parte inferior. O que a gente vai analisar aqui a princípio? Se não tem nada quebrado, eu já vi aqui, não tem nada quebrado. Vou tentar remover aí a agulha da ponteira para estar fazendo uma análise visual. Que análise é essa que eu faço? Eu faço uma análise na área de vedação da agulha. A gente vê aqui na ponta da agulha, ela é um ângulo, ela é meio chanfrado. Essa parte é a área de vedação que a agulha tem lá no fundo do injetor. Então, que tipo de análise eu faço? Eu vejo como que tá, se não está gastado, se não tem nenhum risco, se não tem nenhum trincado, algo do tipo, que pode acontecer. Só lembrando a vocês que essa agulha ela já conta com um tratamento de DLC, o famoso tratamento negro aí, né, um tratamento superficial, que evita aí o enroscamento, o travamento dos componentes mecânicos. Então isso já é um ponto positivo. Beleza, tá tranquilo, eu já vejo aqui também se a agulha não tá travando. Ó, não tá travando. Beleza. Ponto chave, a gente vai estar fazendo aí a remoção do conjunto de válvula do injetor. Então, só bater para baixo, não precisa de ferramenta nenhuma especial. Não tem problema se você der uns toquezinhos no bastão, não vai entortar, não vai fazer nada. Fica tranquilo. Tem gente que vende ferramenta específica só para tirar essa válvula. E eu já vou adiantar para você que
não é necessário, não precisa perder o seu tempo gastando tempo e trabalho para ter que rosquear aqui, tirar. Então, vamos para o mais prático, que é dessa forma aqui. Então, beleza. A gente fez a desmontagem aqui do conjunto de válvula. O que agrega aqui nesse conjunto de válvula? Um bastão. Como vocês podem ver, já é um bastão um pouco diferente aí do 212 e outros injetores que talvez vocês estejam acostumados de desmontar e fazer. Já é um bastão um pouco maior. E por que ele é um pouco maior? Justamente porque ele não tem calço restritor da plena carga e também não tem calço de marcha lenta. Então tudo é compensado aqui no tamanho do bastão. Segundo componente que a gente vê aí é o corpo da válvula. A gente vai estar fazendo aí uma análise visual no microscópio, porque eu digo para vocês que tem sim como recuperar essa válvula e não ter dor de cabeça. Então, desmontado o corpo da válvula, aqui dentro do injetor a gente vai ter somente o reparo aí do injetor. Qual é a funcionalidade desse reparo? Para alguns que talvez não saibam, nunca viu, qual a funcionalidade desse reparo? Ele, em específico, faz a vedação do corpo da válvula no injetor, lá na carcaça lá dentro. Então a gente tem dois tipos de vedação do corpo da válvula no injetor. Primeiro, uma vedação ferro com ferro, que é a vedação da parte superior ali do corpo da válvula na carcaça do injetor. Eu vou mostrar para vocês onde que veda. E segundo, a parte da vedação do reparo. Por quê? Esse reparo ele faz a vedação da seguinte forma. A alta pressão ela entra lá pela conexão lateral, que a gente geralmente é acostumado a ver, e ela entra justamente por esse furo, esse microfuro aqui. O que esse reparo faz? Ele veda, tanto na carcaça como na válvula, impedindo que a alta pressão vá diretamente para o retorno. É justamente essa funcionalidade aí desse reparo, que ou você troque o reparo por um novo, ou você avalie ele aí visualmente. Como que eu avalio ele? Ver se ele não está cortado, ver se não tem nenhum pedaço dele desfeito ou algo assim, porque se você for montar ele dessa forma não vai vedar, e aí você vai colocar lá na bancada, tudo certinho, válvula nova às vezes, e vai dar retorno alto. Então beleza, a gente tirou aí o reparo, e aí agora a gente vem para um outro ponto que pode te dar uma dor de cabeça também aí se você não estiver atento. Fora a válvula, que a gente sabe que pode dar retorno, e também o induzido, como eu expliquei para vocês, a carcaça ela também é um dos pontos que pode e você vai pegar um tipo de BO desse jeito. Então aqui eu vou mostrar para vocês as áreas de vedação e como fazer toda a análise visual, como identificar se está bom ou não está bom, e aí a gente consegue definir e passar aí até um orçamento mais preciso para o cliente, se só a válvula basta de trocar ou não, porque às vezes você troca a válvula, continua com o retorno alto, a regulagem está certa, tudo certinho, e você fica se batendo, não sabe o que está ocasionando esse retorno, e o problema é a carcaça. Ô Herbert, você mostrando aí esses componentes internos aí, precisa limpar tudo mesmo ou é exagero? Tem alguma coisa que dá para passar meio um pano por cima ou tem que fazer a limpeza completa mesmo? Então, pessoal, como a gente sabe, a Amarok em si ela vai adaptada aí com uma bomba muito ruim. A famosa Amarok que solta limalha no sistema inteiro. Então, quando a gente faz a reparação do injetor, quando a gente fala de limpeza em específico, a gente não exagera. Por quê? Se você não tem equipamentos que façam a limpeza correta do injetor, como um ultrassom ou às vezes como um produto mais específico para tirar o grosso do injetor, você vai trocar a válvula, você vai fazer a reparação aí, vai colocar lá e vai ter BO de novo. Então, não é exagero. Não é exagero deixar no ultrassom meia hora, uma hora, esperar, ter paciência de que o injetor fique limpo 100%, utilizar o limpa-contato às vezes até um pouco mais, porque isso vai evitar que você tenha uma dor de cabeça de fazer a reparação, colocar tudo novinho
e colocar lá no motor e colocar lá na caminhonete e depois te dar uma dor de cabeça, um retrabalho. Então não é exagero, beleza? Não é exagero. Quando eu falar aqui para vocês também o passo a passo de limpeza também não é exagero. Eu recomendo sim que vocês façam e façam até muito mais do que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então a gente vai estar fazendo a validação da onde assenta aí o corpo da válvula e para isso a gente vai estar utilizando o microscópio. Então ó, aqui a gente está naquela parte que eu comentei com vocês que faz vedação ferro com ferro. Toda essa circunferência que está marcada aqui no assentamento é o corpo da válvula, a base da válvula. Que tipo de análise visual que a gente faz? A gente vê como se fosse o corpo da válvula do 212, vê se não tem nenhum riscado, nenhum cavitado nessa área aqui de vedação, toda nessa aresta aqui de vedação. Então, ó, já estou fazendo uma análise aqui, vejo se não tem nada cavitado, nada riscado, então beleza. Não está um dos melhores assentamentos, mas desse jeito que eu sei que eu não vou ter dor de cabeça aí de ser retorno alto por conta da carcaça. Aqui é onde faz a vedação do reparo. Então ó, a gente vê aí a aresta também, nunca a aresta de dentro, sempre é de fora. Se vocês analisarem aí, ó, a aresta de fora, tá vendo? Então eu analiso toda essa circunferência. Vejo se ela está uniforme, vejo se não tem nenhuma cavitação, nenhum pontinho riscado, que aí já é uma suspeita de algum danificado nessa parte que vai impedir aí de vedar 100% o reparo na carcaça, que aí vai influenciar no retorno alto também. Então nesse caso desse injetor tá 100%, eu sei que eu não vou ter nenhuma dor de cabeça, e aí a gente pode estar partindo para os outros diagnósticos dos componentes. Herbert, vamos supor aí que o cliente chegou, né, naquela diagnóstico que a gente faz de entrada ali do bico, e ele fala que a caminhoneta dele tá com a marcha lenta falhando, né? E aí você recebe o bico, desmontou, que nem você fez a desmontagem aí. O que você olharia nessa desmontagem, pensando no que o cliente falou já, para ser mais direto, mais assertivo? Então, nesse caso em específico, é uma caminhonete na marcha lenta, em situação de marcha lenta, falhando, é sintoma que algum injetor está injetando pouco. Isso vocês podem ter em mente. Situações que são diversas. Tá fumaciando, injeção demais, injeção excessiva. Tá falhando, tá fraco, é pouca injeção. E o que a gente sabe que ocasiona na injeção? Primeiro, bico pulverizador. Injetor, esse sistema em si a gente sabe que é um sistema problemático, que solta limalha. Vocês vão pegar caso aí que vai encher de limalha, e o que pode acontecer é entupir os orifícios da ponteira. Então, falhando na marcha lenta, ou ponteira entupida, ou algum caso da própria sujeira. Às vezes o diesel colou ali um induzido e ele não está atuando mais. Às vezes também pode ser entupimento da válvula. Então, primeiro passo que eu faria, desmontagem da ponteira. Opa, desmontei a ponteira, tirei a agulha, bati aqui um limpa-contato, vi o leque de pulverização, né? Vi os orifícios do injetor, se todos estão ok. Beleza, já tirei um ponto aí que pode ser um possível problema do meu diagnóstico. Aí eu partiria para onde? Montaria de novo a ponteira e colocaria aí na bancada para estar fazendo aí o teste de dosagem de cada passo. Então, feita essa pergunta aí muito legal, que é um problema que você pode encontrar no dia a dia, vamos estar prosseguindo aí para a validação dos componentes. Lembrando, esse assentamento da carcaça que eu mostrei para vocês, existe ferramenta no mercado para estar fazendo aí a retífica caso o assentamento esteja ruim. Aí vocês vão ter que fazer a análise visual, ver se está ruim. Se tiver ruim, vocês vão ter que ter a ferramenta aí para estar conseguindo fazer a recuperação. Porque tem gente que às vezes tenta reparar o injetor, não dá certo, coloca a válvula nova, não dá certo e acaba condenando a carcaça. E isso acaba sendo um prejuízo enorme para vocês, porque acaba ficando carcaça que pode ser recuperada parada aí no seu laboratório e você pode estar perdendo de lucrar. Então essa ferramenta é muito importante. Vamos seguir aí para a análise.
a gente vai estar aí fazendo análise do ouro, do injetor. Praticamente, esse conjunto de válvula é o que comanda o injetor inteiro. Então, a gente vai estar fazendo uma análise com o microscópio também. Ó, então aqui a gente está com o induzido, a placa magnética aí. E como vocês podem ver, essa aresta aqui é a aresta de vedação. Ela faz vedação lá no fundo do corpo da válvula, a gente vai estar analisando também. Como vocês podem ver também, olha os indícios de limalha que tem aqui na ponta. Por isso que a gente fala que limpeza no exagero. A gente consegue recuperar assim essa válvula, porém a gente tem que utilizar o ultrassom, tem que tirar essa sujeira, senão não vai dar certo e vai dar aí um retrabalho maior. O que eu analiso aqui? Essa parte de dentro, bem onde está aqui em cima a ferramenta. Vocês estão vendo que tem uns riscos? Ó, risco, ó, sujeira, risco, cavitação. Então tudo isso impede da minha válvula vedar 100%. O que aconteceu nesse caso? A sujeira, ela entrou aqui dentro e na hora que o induzido foi atuar, foi exercer o seu trabalho, ele atuou com sujeira bem aí na onde veda. Aí aconteceu essa cavitação, esses riscos aí na parte de vedação do induzido. Aqui a gente está com o corpo da válvula e aonde é que aquela aresta do induzido faz a vedação e aonde que ela trabalha? Bem aqui, ó, bem onde está marcado aqui. Por que que tem essa marcação? De tanto trabalhar, de tanto atuar aí a nossa válvula. Então é aqui que ela faz a vedação dela. O que eu vou analisar aqui? Se não tem nenhum riscado, se não tem nenhuma trinca, cavitação. Nesse caso, o corpo da válvula tá legal, tá vendo? Tudo uniforme, certinho, então eu sei que tá bom. Essa é uma válvula que eu sei que tem condições para recuperar. Fora o corpo da válvula, eu vou analisar aí também o bastão. Vamos ajustar aqui. Ó. Que tipo de análise a gente faz no bastão? A mesma, praticamente, só muda o componente. A gente vai analisar se não tem nenhum risco. Olha a sujeira que tem aqui já no bastão. Para que servem esses canais aqui no bastão? Para lubrificação. Então o óleo diesel vai entrar aqui e vai ficar bem aqui dentro. São anéis, corta essa parte. Eles ficam como se fossem anéis do óleo diesel e o próprio óleo diesel faz a lubrificação do bastão. Se não tivesse essa lubrificação, o bastão ia travar. Com a temperatura, Então a gente analisa o seguinte, se não tem nenhum risco fundo. Como vocês podem ver, também não tem nenhum risco fundo, ó. O bastão tá ok, eu vou girando ele, somente a sujeira, que a gente vai fazer a limpeza. Herbert, e por que esse bico aí dá tanto problema? Exatamente, esse injetor é o mais famoso de dar problema. E eu vou te explicar o principal motivo que faz condenar o sistema de injeção inteiro do motor. Aqui eu tenho com vocês uma bomba de alta pressão CP4 que vai aplicada junto com esses injetores que eu estou explicando para vocês. Aqui a gente tem um eixo, é um eixo que tem 2 ressaltos no êmbolo e ele vem aqui dentro da carcaça. Esse injetor, ele trabalha com um tucho e um rolete que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Bombas como o tipo CP2, algumas como a da Caterpillar também C4, C6, são bombas que tem tucho e rolete, porém são tucho e rolete que é lubrificado pelo óleo de motor, não é pelo óleo diesel. Nesse caso, essa bomba ela é lubrificada pelo óleo diesel. E esse é o principal motivo de estar fazendo aí a condenação do sistema de injeção todo, e esse injetor dá tanto problema. O que acontece para a bomba moer, como geralmente a gente sempre pega? Então aqui a gente tem o eixo, o tucho, o rolete, e como que trabalha lá no funcionamento. Ó, exatamente assim. Vocês estão vendo que o tucho e o rolete eles estão na horizontal. O que acontece? A gente sabe que o diesel do nosso Brasil hoje não está muito bom. Às vezes, dá entrada de ar. E essa entrada de ar, na hora do funcionamento, na hora do bombeamento aí do tucho, o
que o eixo aciona, acaba virando esse rolete e esse tucho. E o que acontece? A gente sabe que o tucho não tem pino-guia, a gente não tem marcação de pino-guia nem na carcaça, nem no rolete, nem no tucho, e ele vira e trabalha na vertical. E isso é um problema, porque a força de bombeamento que o eixo está fazendo acaba ficando bem no meio, bem excêntrica, como a gente costuma falar. E aí acaba esforçando demais a bomba. O rolete ele não é feito para trabalhar na vertical, ele é feito para trabalhar na horizontal, onde a força exercida pelo eixo, pelo trabalho da bomba em si, é aplicada na superfície inteira do rolete. Quando ele vira, acaba aumentando mais ainda o esforço e o trabalho. E aí acaba desgastando. Fora que a entrada de ar vai trabalhar sem lubrificação. E aí acaba condenando tudo. Então, por isso que esse injetor dá tanto problema. Fora que, se você não faz uma boa reparação, se você acha que é só reparar o bico, às vezes ou só trocar a bomba, e não tira tanque, não limpa o encanamento, não limpa o reio, vai dar problema de novo. Então, limpeza nunca é demais. Sempre que for fazer um injetor da Amarok, tem que fazer 100%. Tem que tirar tanque, tem que fazer a bomba ou às vezes colocar uma bomba nova. O injetor tem que fazer 100%. Eu tenho uma dica essencial que vai fazer com que mesmo que a bomba solte em malha, você não perca a válvula novinha que você colocou no seu injetor. Dito isso, esse problema você pode estar enfrentando por essas causas que eu falei para vocês. Então tomem cuidado, se aparecer uma Amarok aí na oficina de vocês, façam o serviço com calma, não promete o serviço para meio-dia não. Faz com calma, com paciência, faz 100%, que é garantido que não vai dar problema. Como diz aquele ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, eu espero vocês. Então a gente vai estar finalizando aqui. A gente fez aí a desmontagem inteira do injetor, fizemos a análise visual de cada componente, o que pode dar problema, o que não pode dar. E aí a gente vai estar gravando um outro vídeo mais detalhado para vocês sobre como fazer a montagem, a regulagem e a validação e a interpretação de laudo 100% desses injetores da Amarok para nunca mais te dar dor de cabeça. Pessoal, vocês viram aí a importância, né, de ter um olhar técnico para o injetor, não só para o injetor, mas também para o que o cliente está trazendo, né? De repente o cliente chegou lá, falou da marcha lenta, né? Eu fiz essa pergunta para ele, justamente para a gente ver como é que as coisas se encaixam, né? Então, perguntando para o cliente, para quem está desmontando lá fora, você vai conseguir ter uma visão técnica muito melhor na desmontagem aqui, né? E não só isso também, mas outras dicas que o Herbert passou, né, sobre o sistema da bomba, né? Se não for bem feito, né, você vai ter dor de cabeça de novo. E que nem ele comentou, né, tem uma dica que a gente vai passar para vocês no próximo vídeo, na montagem, algo que você vai poder fazer no injetor, né, e vai reduzir, né, eu diria que 100%, né, Herbert? Exato. Do risco de estourar a bomba ou qualquer coisa que seja para trás ali e acabar ocasionando a perca do injetor novamente. Pessoal, então para quem curtiu esse tipo de conteúdo, a gente vai estar abrindo um evento, tá? No início do mês que vem. O nome do evento é Bancada Aberta, tá? Por que Bancada Aberta? Porque a gente vai mostrar tudo o processo, como é que funciona a nossa oficina para vocês, tá? Então vai trazer mais esse conteúdo e com certeza muito mais completo, muito mais explicado para vocês, tá? Então evento Bancada Aberta, quem tiver interesse de participar, receber em primeira mão a notícia do evento aberto, comenta aí nos comentários Bancada Aberta e você vai receber o link do nosso grupo para receber notícias exclusivas desse evento aí.